para conversar sobre essa temática aqui do seres orgânicos e inorgânicos, né? Isso está na questão 60 a 67 do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai de tabelinha aqui, vou eu e meu filho Vitor, a gente vai conversar junto aqui. Eu vou passando para você, você vai... Não posso. Vá, vamos embora, estamos juntos. Vamos lá. Boa tarde a todos, primeiramente. Nós vamos seguir com o nosso estudo de sábado dos Espíritos. E o tema de hoje, como ele já colocou, é o princípio vital, os seres orgânicos e inorgânicos. E eu começaria dizendo, que é muito interessante, que desde os primórdios do conhecimento humano, os cientistas, os filósofos, eles sempre buscaram entender, conhecer, definir um elemento básico, um princípio básico do universo. Os filósofos pré-socráticos, na Grécia Antiga, que depois foram conhecidos como sofistas, eles também foram conhecidos como os filósofos da natureza, justamente porque eles tentavam entender o que era, segundo o termo deles, esse arqué, que é o princípio que está presente em todas as coisas da vida. Então, nós temos, por exemplo, em Efésia, Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, ele acreditava que o arqué, o princípio de todas as coisas, era o fogo, porque tudo era mutável. É de Heráclito que vem aquela frase: ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Então, ele colocava que o fogo era o princípio de tudo. Temos Pitágoras, que acreditava que eram os números o princípio de todas as coisas. Temos Anaximenes, que acreditava que era o ar, e diversos outros, Tales de Mileto, que acreditava que era a água, enfim. E a ciência nunca conseguiu entender, colocar, determinar qual seria esse princípio de todas as coisas. Fomos evoluindo, descobrimos o átomo, descobrimos o elétron, descobrimos o núcleo, descobrimos hoje, chegamos ao quarto Down, dentro da física quântica, mas ainda não conseguimos determinar um princípio cientificamente para todas as coisas que está presente na vida em todo o universo. E o Espiritismo, na Falando de Verdade, que são os espíritos que responderam às perguntas de Kardec, ele coloca que esse princípio de todas as coisas, como nós vamos ver, é o fluido universal. E nós vamos explorar mais um pouco sobre esse fluido universal, mas basicamente iremos entender no que esse fluido universal é importante para discernir o que são seres orgânicos do que são seres inorgânicos dentro da matéria do universo. Vamos seguir lendo e comentando as questões de número 60 a 67 do Livro dos Espíritos, capítulo 4, onde falamos sobre o princípio vital. Questão 60, né? Questão 60, Kardec pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E a resposta da Falando de Verdade: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Aí, antes de voltar, antes de entrar propriamente na questão 60, eu botei aqui na frente uma fala de Allan Kardec, porque é como se ele já fizesse uma introdução nesse tema para a gente poder entender essa questão, né? Aí ele diz o seguinte: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Então, os seres orgânicos são os seres que têm vida. E os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria.
tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, nessa classificação aqui trazida por Kardec, ele separa o que é ser orgânico e o que é ser inorgânico, né? Então, ser orgânico são os seres que têm vida, animais, vegetais e o homem. Seres inorgânicos são os seres que não têm vida, os minerais, né? Então, está aí a classificação de Kardec. Dentro desse contexto, é que Vitor leu aí a questão. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Aí a resposta, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Por quê? Porque no corpo do vegetal, do animal e do homem, eles possuem um corpo. As plantas possuem raízes, caule, flores, folhas, frutos, formam um corpo material. O corpo material dos animais também tem um corpo material. No corpo material dos homens também tem um corpo material. E os minerais, uma rocha, uma cadeira, um ferro, uma lâmpada, um plástico, são minerais, né? Fazem parte do reino orgânico. Eles também têm um corpo inorgânico, né? Então ele pergunta, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E aí a resposta dos espíritos, sim. E a lei de atração é a mesma para todos. Ou seja, tem um princípio universal, uma lei divina que rege a atração dos elementos que formam tanto o corpo dos seres orgânicos como o corpo dos seres inorgânicos. Então, esse é o primeiro aspecto que é colocado aqui, né? Vai lá. Questão 61, né? Em seguida, Kardec pergunta, pelo segmento, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos e, como já foi colocado aqui no epílogo do capítulo, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada, ou seja, nos corpos orgânicos nós temos esse princípio ativo atuando sobre a matéria, o que coloca, o que dá a vida à matéria propriamente dita. Sobre isso aqui. Isso aqui, gente, é a chave da questão, viu? Essa palavrinha aí que os espíritos colocam é o X da questão. Quando ele diz a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, de novo, vegetais, animais e o homem, esta matéria está animalizada. Aí vamos lá para frente para a gente poder entender mais o que Kardec. Eu repito sempre aqui, gente, a gente estudar a doutrina espírita é entrar na cabeça de Kardec. Então, se a gente conseguir entrar na cabeça de Kardec, na lógica de Kardec, a gente vai seguindo o estudo da doutrina espírita. Aí vamos ver o que Kardec pergunta mais, né? Olha aí. Questão 62, Kardec coloca, qual a causa da animalização da matéria? E a espiritualidade responde, seria, como nós colocamos, a união desta da matéria com o princípio vital, o fluido universal. Aí, dentro do estudo, gente, a gente fica dizendo, a gente perguntando e os espíritos respondendo. Né? Ele chega e diz, o corpo que o animal tem, que a planta tem, que o homem tem, que a pedra tem, é o mesmo. Então, o princípio é o mesmo. E as leis que regem a atração dos elementos é o mesmo. Aí Kardec, sim, está certo, é o mesmo. Agora, a diferença, tem diferença entre um corpo e outro? Não, é a mesma coisa. A matéria é sempre a mesma coisa, não tem diferença não. Aí Kardec pergunta, e qual é a causa? Ele diz, não tem diferente, a matéria é a mesma. Porém, nos seres orgânicos, esta matéria está animalizada. Ou seja, os espíritos vão soltando, aí cabe a curiosidade do interlocutor de Kardec querer ir aprofundando. Aí Kardec faz, beleza. Agora, o que é a causa da animalidade da matéria?
Aí os espíritos dizem, é a sua união com o princípio vital. Aí a gente pode ir para casa e dizer, não, a matéria está animalizada porque uniu-se com o princípio vital. E daí? Isso me lembra uma piada de Juquinha, que Juquinha na escola chegou, aí a professora disse, vai ter chamada oral. Aí Juquinha, aquele aluno sempre brincalhão, não estudava, não sabia de nada, né? Aí a professora fez, Juquinha, ele fez, mas logo eu, professor. Você, diga. Aí a professora, Juquinha, o que é um batráquio? Aí Juquinha disse, o quê, professor? Disse, o que é um batráquio? Aí Juquinha disse, professor. Aí Juquinha não sabia o que era um batráquio. Aí ficou naquela, né? Aí um amigo soprou, é um sapo. Aí Juquinha, é um sapo. Aí a professora, alguém soprou. Agora, por que o sapo é um batráquio? Aí Juquinha disse, professora, o sapo é um batráquio. A senhora perguntou o que era mais e começou a querer enrolar a professora, né? Aí a professora perguntou assim, Juquinha, diga logo por que o sapo é um batráquio. Aí Juquinha disse, ele é batráquio por causa daquele jeitão batráquio dele ser. Então é a mesma coisa. Qual a causa da animalização da matéria? É a união com o princípio vital. Sim, por quê? Porque está unido com o princípio vital e acabou-se, pronto. Só que não acabou-se, pronto. Aí é que a gente entra na doutrina espírita para entender o jeitão batráquio do sapo, para a gente entender o jeitão da união do princípio vital com a matéria para animalizar os corpos dos seres orgânicos, né? Vamos ver o que Vitor vai nos ler aí. Então, Kardec tentando entender em que elemento, em que força, em que constituição se estrutura esse princípio vital, ele pergunta, o princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, é efeito ou causa? E a espiritualidade responde, uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, gente, a gente estava agora há pouco ali, agora falando de reencarnação e de ressurreição, né? A gente discutindo esse aspecto aí, a gente falava assim, mas Jesus na cruz morreu, aí a gente diz, não, quem morreu foi o corpo. Aí Jesus ressuscitou ou Jesus desencarnou? Aí começa, aí eu digo, olha a doutrina espírita explicando o que é a morte, na sutileza da animalização da matéria. Por trás desse estudo está a revelação do segredo da vida e da morte do corpo orgânico. Olha a sutileza aí. Hein? Estou pulando, tem isso no final, é? Não, mas é outro capítulo. Mas estou dizendo que nessa animalização do princípio vital está o segredo. Porque o que Kardec está dizendo aqui, gente, prestem atenção, na cabeça de Kardec e no ensino dos espíritos. Kardec pergunta, o princípio vital, que é quem animaliza a matéria, reside em algum agente particular, ou ele é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Os espíritos respondem, ele é efeito e é causa. A vida é efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, esse agente, o fluido vital, sem a matéria, não é vida. Ele sozinho não é vida. Mas também a matéria, sem esse agente vital, não vive. Ela dá a vida a todos os seres que a absorvem e a assimilam. Ou seja, nós estamos aqui vivos, não estamos? Sim, todos nós estamos aqui vivos. Todos nós estamos encarnados.
pelo menos os que eu estou vendo, estão encarnados. Os que estão desencarnados, eu não estou vendo, mas também estão presentes e estão vivos. Só que estes desencarnados não estão ligados ao corpo físico. São espíritos desencarnados. Todos nós aqui presentes, que estamos nos vendo uns aos outros, somos espíritos encarnados, ligados à matéria. Esta matéria que está viva, ela só está viva porque tem um fluido que o animaliza. Que fluido é esse? O fluido vital. A gente só está vivo porque a gente tem fluido vital, que é o fluido vital que está circulando nesse momento, fazendo com que meu coração bombeie sangue, que o sangue circule pelo meu sistema arterial, pelas minhas veias, pelas minhas artérias, que irrigue os músculos, que faça com que eu movimente o corpo, que animalize os ossos, que faça com que eu sinta os nervos, que faça com que eu respire e que o ar entre pelos pulmões, e o pulmão bombeia o sangue, que bombeia, o pulmão bombeia o coração, que bombeia o sangue, que circula no corpo, e a gente sente o corpo vivo. O que é a morte? É quando há um esgotamento dos órgãos. O órgão parou de funcionar, ele morreu. Mas quem morre é o corpo. O espírito, na hora da morte, ele desencarna. Ele desacopla do corpo e passa a continuar vivo no mundo espiritual. Ou seja, por trás de tudo isso aqui está a explicação do fenômeno da vida e da morte. Tá certo? Vamos mais para frente que depois a gente volta. A questão 64, Kardec pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Isso ele não coloca só aqui no capítulo 4, como ele coloca anteriormente no capítulo 2, os elementos gerais do universo. Então, pergunta: o princípio vital formaria um terceiro? E a espiritualidade responde: é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós, ou seja, nós humanos, nós da Terra, um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso se resulta de um mesmo princípio. Ou seja, a espiritualidade, ela ratifica essa hipótese de que os antigos também buscavam, esse elemento da arqué, a base de tudo, mas ela também dá uma pista de que ele não está na matéria como nós conhecemos. É o que o Vitor estava comentando no começo, né? Lá nos filósofos gregos, os filósofos, que são aqueles seres que buscam o conhecimento, querendo entender, querendo questionar-se para compreender a origem de tudo. E aqui é como ele menciona, ele já dá a pista aqui só, está no mesmo princípio, mas tudo deriva de um mesmo princípio, que um dia a gente achou que era o átomo, que hoje já não é mais o átomo, a gente já chegou numa porção que a física quântica chega, e daqui a pouco ele vai descobrir que não é, que é menor ainda, porque a gente vai chegar no infinitesimal em outra dimensão. Porque, por exemplo, a gente está discutindo as coisas que a gente consegue sentir, ver e tocar. Esse é o aspecto ciência e filosofia da doutrina espírita, porque se assenta nas leis da Terra, nas leis naturais da Terra, do que a gente pode medir. Agora, se eu perguntar a vocês aqui, de que é feita a matéria do espírito? A gente não sabe. A ciência não sabe, porque a ciência ainda não consegue tocar, medir, saber. Não sabe ainda. Então a gente entra naquela história que a gente estava dizendo. Eu não sei como é que foi, só sei que foi assim.
Né? Porque a gente vai dizer, não existe espírito, existe. Mas de que é feito o espírito? Tem um livro de Jorge André dos Santos, não, de Hernando Guimarães Andrade, que é um cientista do movimento espírita, já desencarnado, que o título do livro é O Princípio Corpuscular do Espírito. É uma hipótese. Ele, como cientista, ele cria um modelo para discutir o modelo corpuscular do espírito. Vê que viagem. Então, a gente aqui não consegue discutir o modelo corpuscular do átomo de plástico. Vai citar isso, né? A gente... Qual é? A 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Ele trouxe aqui. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele é nada. É visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ou seja, para a nossa linguagem humana, sentada na matéria, a gente vai discutir alguma coisa que a gente não conhece? A gente não tem condições de discutir o que a gente não conhece. Não é? Agora, o espírito é alguma coisa. Você não pode ainda saber o que é essa alguma coisa, porque você não tem condições de compreender. Né? Então, o que está dito aqui é o seguinte, é que a matéria e o espírito são dois elementos constituídos no universo. E o princípio vital deriva de um desses, porque tudo isso é alimentado por essa vitalidade que está na vida dos seres orgânicos, que é o que a gente está estudando aqui. Mas na frente eu vou falar mais alguma coisa sobre isso. Vai lá. E na questão 65, 64A, ele pergunta, parece resultar daí, ou seja, nesse princípio, que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. E a espiritualidade concorda, isso é a consequência do Vicênios. Né? Vamos lá. Já havia sido respondido. Na questão 65, Kardec pergunta, o princípio vital reside em um dos corpos que conhecemos? E a espiritualidade responde, ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Essa mesma resposta já havia sido dada antes nos elementos gerais do universo, quando ele coloca na questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, e a espiritualidade responde sim, e acima de tudo Deus, como a gente vai ver mais à frente. O Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos, matéria, espírito e Deus, o Criador, constituem a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Ou seja, sem o fluido universal, o espírito não consegue exercer nenhuma ação sobre a matéria. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que não conheceis senão a ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja... Repete aí de novo isso aqui, esse finalzinho. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Nesse finalzinho, ele coloca
que não é matéria, mas que também, de certa forma, na nossa linguagem, poderíamos constituir como matéria. Então, como já tinha sido colocado na questão 23A, pela nossa linguagem, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa perspectiva dentro da matéria, é complicado de colocar o fluido como algo fora da matéria, mas, ao mesmo tempo, se fosse só matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. O fluido universal é uma coisa, o princípio vital é outra. São coisas diferentes. Fluido universal é tudo. Tem uma figura aqui que a gente vai entender melhor isso aqui. É o mar. Fluido universal é o mar, é onde está tudo mergulhado. Mas daqui a pouco a gente vê melhor numa figura que a gente vai entender. Olha aí. Kardec pergunta: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Não. Perdão. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que dá os movimentos e a atividade e os destinos da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ele recebe esse movimento, não o dá. Ou seja, o espírito, como ele tinha colocado, não consegue atuar na matéria sem esse fluido vital. Ele não consegue dar esse movimento, apenas através do princípio vital, como é colocado aqui. Quando eu era menino, minha mãe, quando a gente estava doente, minha mãe não é espírita, mas ela costumava rezar em mim, nos meus irmãos. Quando a gente estava doente, minha mãe é filha do interior, e na fazenda que ela morou, ela tinha alguns índios que moravam na fazenda. E os índios ensinavam, uma índia ensinou a mamãe uma reza para curar, para benzer. E quando eu era menino, mamãe, toda casa que a gente morava, mamãe tinha um pé de peão. Porque o pé de peão servia para mamãe benzer a gente contra mal olhado, para tirar o olhado, para fazer essas coisas todas. Aí vocês devem estar perguntando assim, o que é que isso tem a ver com o que a gente está conversando na tarde de hoje? Isso é mandinga, né? Não, gente, a gente está falando de fluido vital. E a gente disse que o fluido vital está presente nos seres orgânicos. E que os seres orgânicos são os vegetais, os animais e o homem. E que o fluido vital é o mesmo em todos os seres orgânicos, modificados segundo a espécie. Então, o fluido vital que está na planta e que animaliza a planta, que dá vida à planta, é o mesmo que dá vida ao animal e é o mesmo que dá vida ao homem. Então, quando minha mãe me benzia, ela estava pegando a folhinha de arruda, o galho de peão e de arruda, e estava transferindo o fluido vital da planta para mim, que estava enfermo, que estava doente, que estava com alguma coisa. Aí, quando a planta sai, a bichinha chega a sair morta, né? Murcha, né? Aí ela dizia, tá vendo? Você estava carregado. Não era, né? Até é. A gente pode até estar carregado mesmo, né? Mas é o fluido. Quando o fluido vai, a planta morre. Né? Não tem aquele negócio, o cara, rapaz, fulano tem um mal olhado danado. Quando ela olha, a planta... Tinha até um quadro na televisão, né? Seca a pimenteira, né? O cara, quando olha assim, o bicho morre, a planta murcha, né? É um mal olhado, aquele que puxa e suga o fluido vital daquela... E quando o fluido vital se esvai, o corpo perece. O princípio é o mesmo. Quando a gente está dando aqui um passe, quando termina a reunião, vocês vão tomar passe, agora voltou a ser individualizado na cabine. O que é que está acontecendo durante o passe? É uma transmissão fluídica do médium passista, que se soma aos fluidos espirituais presentes na casa e na natureza, e são transmitidos ao encarnado que está tomando um passe. Então, quando você toma um passe, você está tomando fluido vital. Quando uma mãe acaricia um filho que está doente, ela está transmitindo para o filho que está doente fluido
vital. O que é um passe? Transmissão de quê? De amor. É a mesma coisa. A gente só chama com nomes diferentes. Está entendendo, gente? Tudo isso aqui é transmissão de fluido vital. Agora, se o organismo estiver doente, adianta eu dar fluido vital para ele voltar a viver abundantemente? Se o organismo... Quem é a máquina da vida? É o organismo. É esse conjunto de células, de músculos, de ossos, de nervos, que dão a vida orgânica. Para essa vida orgânica existir, ela precisa de fluido vital. Quando você toma um passe, você vitaliza-se mais para você viver melhor. Esse fluido penetra pelo seu corpo espiritual e atinge a sua organização fisiológica para que você tenha uma vida mais abundante. Se o organismo não tiver organizado, o fluido pode ajudar, mas não vai resolver o problema da máquina. Vocês que... Tem muita mulher aqui, não sei se vocês conhecem do mecanismo quando o carro está com a bateria arriada, que se chama dar uma chupeta. Vocês já ouviram falar nessa história de dar uma chupeta? O que é dar uma chupeta? É um carro que está sem bateria para acionar o motor. O que é que a bateria faz? Ela fornece um fluido elétrico. É uma derivação... Cadê a questão anterior? O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Tudo vem do fluido. O fluido elétrico é uma derivação também do fluido universal. Mas isso é outro detalhe, a gente não vai entrar nisso não. A bateria dá um impulso elétrico para que acione o motor do carro de partida e o carro ligue. Ou seja, ele precisou daquele impulso de fluido elétrico para que o carro pegasse. Se o motor de partida tiver quebrado, adianta você dar o fluido, a chupeta, o carro vai ficar... Aí a gente diz, ele está solando, mas o carro não pega. Porque pode ser que o motor de partida esteja funcionando, mas a bomba de combustível não está funcionando. Aí a bomba de combustível não passa o combustível para acionar o motor. Ou seja, a máquina orgânica, mecânica do carro tem que estar em perfeito estado de funcionamento para que o fluido circule e dê a vida ao carro. O que é dar a vida ao carro? É o motor funcionar. O motor funcionando, o carro está o quê? Pegou, ele está vivo. O carro está vivo. É a mesma coisa. O nosso corpo estando vivo, ele está alimentado pelo fluido vital. Se cessa o fornecimento de fluido vital, o que é que acontece com o corpo? Morre. E daqui a pouco ele enrijece, ele não se movimenta mais, ele fica preso, tenso, porque não tem sangue que circula nas veias, nos músculos. E esse é o mecanismo da vida. O ventilador está funcionando ali, não está? Ele não está rodando? Tem algum fluido que faça ele ficar vivo? Que fluido é? Elétrico, né? Se eu tirar ele da tomada, ele morre? Ele morre. Porque deixou de circular dentro dele o fluido elétrico. Se deixar de circular dentro de um ser orgânico o fluido vital, o que é que acontece com o ser orgânico? Morre. Simples assim. Entenderam a questão do fluido vital? É essa analogia que a gente está fazendo para a gente entender as leis da vida que a gente está estudando aqui com Kardec. Na questão 67, o Kardec pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? É o que a gente estava colocando aqui
nesse exemplo do carro. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida. É preciso a união das duas coisas para se produzir a vida. Na questão 67A, Kardec pergunta: pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E a espiritualidade comenta: sim, exatamente é isso. Isso aí é fantástico. Vocês já ouviram falar da brincadeira do copo? Já ouviram falar da brincadeira do copo? Não. Que a pessoa chegava a se reunir em torno da mesa, botava a mão na mesa e o copo se mexia. Isso é uma analogia de como começou a doutrina espírita. Mesas girantes. Se a gente for estudar o livro dos médiuns, logo no comecinho do livro dos médiuns, o início do capítulo 2, tem uma lição lá que eu não sei qual é, mas tem uma lição de São Luís, quando ele explica como se dava o movimento das mesas girantes. Vocês sabem o que é mesa girante? Sabe? A senhora não sabe não, vou dizer o que é. Mesa girante, a doutrina espírita de 1857. Faz 165 anos que a doutrina espírita surgiu. E quando ela surgiu a partir de observações que eram feitas na sociedade daquela época, que se reunia em torno de mesas que respondiam a perguntas inteligentes, a perguntas. Então, a sociedade se reunia e via lá num teatro uma mesa e as pessoas ao redor, e daqui a pouco a mesa saía do chão e começava a girar e parava nas letras do alfabeto que se formavam e começava a formar palavras e responder perguntas. Isso era o fenômeno das mesas girantes. Isso aconteceu em toda a Europa para despertar a curiosidade das pessoas. Allan Kardec foi convidado para assistir isso. Na época ele não se chamava Allan Kardec, ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um pesquisador, era um educador, era um cientista. E quando ele foi olhar aquilo ali, naquela época já existia magnetismo. Aí as pessoas diziam: não, isso é possível graças ao magnetismo da mesa. A mesa pode se magnetizar e se mexer. Ok. Mas não pode responder a um efeito inteligente. Aí Hippolyte Léon Denisard Rivaio dizia: opa, por trás disso aí pode estar a resposta que a humanidade, esses filósofos que Vitor mencionou no começo, sempre procurou, desde sempre, a explicação da vida, a explicação da morte. Pode estar a resposta de muitas das nossas indagações. Mas enquanto não me provarem que uma mesa tem músculos para se mexer, cérebro para pensar e nervos para sentir, isso para mim é conversa para fazer dormir gente grande. Traduzindo para o nordestino, isso é conversa para boi dormir. E Kardec prometeu a ele mesmo investigar como essas coisas aconteciam. E São Luís, na questão, Kardec perguntando a ele como é que as mesas se movimentavam, São Luís diz o seguinte: as mesas se movimentam por essa resposta aqui, ó. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso mesmo. A mesa estava com a vitalidade em estado latente, mas a mesa é mineral. Mas o médium presente na reunião, no ambiente, fornecia para a mesa o fluido vital suficiente para que a mesa ficasse viva. Então, a mesa ficando viva, o espírito que estava do lado desencarnado comandava o movimento da mesa. Então, não era o espírito que levantava a mesa e girava a mesa, não era nada disso. É o princípio vital existente no elemento inorgânico da mesa, que unido à animalidade do princípio vital fornecido pelo médium,
fazia com que a mesa passasse a viver e responder aquelas questões. Estão entendendo, gente? Está lá, quem quiser aprofundar esse estudo, está lá na segunda parte do Livro dos Médiuns, Kardec perguntando e o Espírito de São Luís respondendo. Então, é assim que dá a animalidade, a vitalidade dos corpos. A gente, às vezes, vê um paranormal pensar, levantar uma cadeira, a cadeira se levanta, até com eu mesmo sentado em cima. Aí o cara diz, é a força da mente, é a força do pensamento. Mas ele imantou aqueles corpos do magnetismo, do fluido vital, transferiu o fluido do médium e fez com que o médium movimentasse aquele ser. Essa é a explicação. Os espíritos nos ensinando como essas coisas acontecem. Está na razão de tudo isso aí, tá? Acabou aqui, né? A gente finaliza essa parte do capítulo e Kardec, somente para finalizar, realmente, comenta: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital, como eles existem. Que é o que ele falou naquele exemplo do fluido vital, fazendo bombear sangue pelas vias arteriais e etc. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz calor. Isso aí. Então é isso aí, gente. É o que a gente comentava, né? Então, só passando aqui pela Gênese, que a gente comentava, né? E que ele diz o seguinte: o que diariamente se passa às nossas vidas, à vistas, pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos. Ou seja, a geração, formação de corpos, formação dos seres, tudo isso aconteceu no laboratório da natureza, para que surgissem os diversos corpos que animam a nossa natureza, né? Sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. A semelhança de formas e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança da forma de cada espécie de cristal. Justapondo-se sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjuntos análogos. Ou seja, por trás de toda a formação dos corpos orgânicos e inorgânicos está as leis divinas de atração dos seus elementos, que a partir das condições do planeta, do orbe, de pressão e de temperatura, os corpos foram surgindo e foram se ligando ao princípio vital para animalizar determinados corpos. Essa é a explicação do funcionamento da vida, né? Então, vou só mostrar para vocês aqui uma figura, é aquela figura que Vitor comentou, acho que na questão 27, né? Na questão 27. Nessa questão 27, está dito aqui que, acima de tudo, tem Deus. E Deus tem mais duas outras partes: o fluido cósmico universal e a inteligência. Deus, espírito e matéria. De um lado, a gente tem, em cima a gente tem Deus, de um lado a gente tem espírito e do outro lado a gente tem matéria. O espírito está aqui do lado direito. Do lado de cá, a gente tem matéria. Do fluido cósmico universal, onde é que está o fluido cósmico universal? Em toda parte. Inclusive, interessante, nesse mesmo tempo, ainda no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, Kardec pergunta, no espaço universal, questão 36, capítulo 2. Questão 36. Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta da espiritualidade é: não, nada é vácuo.
O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos, que, no decorrer desse capítulo inteiro, capítulo 2º, ele explica que matéria é essa, que é justamente esse fluido cósmico universal, que ele coloca como sendo o que gera todas as coisas, e todos os elementos que conhecemos são apenas modificações dessa molécula elementar. Então, gente, o fluido cósmico universal é o universo, está presente em toda parte. E deste lado do fluido cósmico universal, a gente vê aqui, por essa figurinha, que se derivam duas coisas: o princípio vital e a matéria, para formar os corpos. Então, está aqui. A individualização do fluido cósmico universal forma um corpo material. E o princípio vital, ele vem animalizar os seres orgânicos. Então, vendo aqui pela setinha, ó, o princípio vital, que vem do fluido cósmico universal, ele vem, animaliza os seres orgânicos. Quem são os seres orgânicos? Os vegetais, os animais e o homem. Está dando para acompanhar aí pela setinha? Está aqui, ó. Matéria. A matéria individualiza-se em corpos inorgânicos e orgânicos. Os seres inorgânicos são os minerais, o ar e a água. Os seres orgânicos, é aquilo que a gente estudou, é quem tem vitalidade, são os vegetais, os animais e o homem. O princípio vital é quem dá vida aos seres orgânicos. Por isso que ele está presente nos vegetais, no animal e no homem. Em paralelo, do lado direito, do lado de cá, a gente tem aqui a inteligência universal. Dessa porção da inteligência, a gente tem uma porção aqui chamada princípio inteligente. E nessa porção desse princípio inteligente, você veja que ele está aqui circunscrito. Esse princípio inteligente, ele evolui. O princípio inteligente evolui. E ele evolui, aí vocês estão vendo aqui a setinha azul, não estão? A setinha azul, o princípio inteligente evolui no mineral, no vegetal, no animal, e individualiza-se no hominal. Aí eu volto para a primeira página da nossa conversa de hoje de tarde, quando eu disse aqui que a frase era de Leon Denis, e que não é, mas ele deve ter pensado. Então, a frase está dita aqui o seguinte: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no humano. O que era uma viagem no começo da tarde, a gente está tentando explicar que a alma, que é o espírito encarnado, que todos nós possuímos, a alma que todos nós possuímos, ela dormiu no reino vegetal, ela sonhou no reino vegetal, ela agitou-se no reino animal e acordou no reino humano. Aí vocês devem estar pensando a isso. Quer dizer que eu já fui uma pedra? Quer dizer que eu já fui uma árvore? Eu já fui um animal? E eu agora sou homem? Não. Não é isso que está dito aqui. O que está dito aqui é que um princípio inteligente... Uma figura lá. Um princípio inteligente que está aqui, que vem da inteligência universal, ele evolui no mineral, no vegetal e no animal, e aqui está a bolinha, ó, circunscrita aqui, tá vendo? Ele individualiza-se no reino hominal. E quando o princípio inteligente se individualiza, ele torna-se o quê? Espírito, que somos todos nós. Então, o nosso espírito adquiriu experiências nos 3 reinos da natureza.
no vegetal, no animal e no mineral. E individualizou-se no homem. Aí a gente vai lá para André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz que tudo na natureza está encadeado. O princípio inteligente, ou mônada celeste, estagia nesses reinos. Quem está dizendo não é Edmundo, não. Aqui é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, cita que o princípio inteligente estagia na ameba. Na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje somos individualizados, o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. No reino mineral, adquirimos a atração, porque é da atração dos elementos que se formam novos corpos. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão. Diz ainda que nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Este, a atividade refletida, está a inteligência. Esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, está a responsabilidade. A gente evolui enquanto princípio inteligente e chega à condição do que a gente é. Então, está aqui esse quadrinho que a gente vai entender esse resumo dizendo, está aqui, ó, o espírito com E minúsculo. Vocês estão vendo aqui a palavra espírito com E minúsculo? O que é um espírito com E minúsculo? É um princípio inteligente. Então, o princípio inteligente evolui no reino mineral, seres inorgânicos, no reino vegetal, no reino animal, seres orgânicos. Então, no reino mineral, ele aprende a atração. No reino vegetal, ele aprende a sensibilidade. No reino animal, o instinto. E ele individualiza-se no reino hominal, quando a gente aprende a razão. Está vendo, gente, o trabalho que deu para a gente chegar até aqui? Está vendo que por trás de tudo isso aí tem Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com suas leis de amor, de justiça, de harmonia, de beleza, de atração, de sensibilidade, de instintos e de razão, para que a gente esteja aqui hoje, estudando, compreendendo que a nossa alma dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e levanta e anda no hominal. É um princípio de evolução. É a individualização do princípio inteligente. Lá na frente, vocês vão estudar nas questões 585 e seguinte, a questão dos 3 reinos, que é outra coisa fantástica para a gente estudar. Mas eu vou encerrar aqui. Vitor, quer falar mais alguma coisa? Passa aí que eu vou mostrar só essa figurinha aqui. Tem uma contribuição interessante de Emmanuel, do Consolador, só para ratificar isso que a gente vinha falando, sobre essa matéria básica universal. Na questão 20 do Consolador, é perguntado como poderemos compreender o éter? O éter, que é colocado aí, foi colocado bastante como sendo princípio básico. E não confundir, tá, com o éter etílico, que é um elemento que entendemos como sendo
como todos os outros, essa consequência da matéria básica universal. E Emmanuel responde. Nos círculos científicos do planeta, muito tem se falado do éter, sem que se possa alguém fornecer uma imagem perfeita da realidade nas condições conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas de sua mente. Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós uma noção mais avançada, em vista da ausência de termos de analogia. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que é o que nós tentamos colocar aqui, que se encontra em todo o cosmos, fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Então, mais uma vez ratificando essa noção de que não conseguimos passar da fase de abstração, quando tentamos entender o que seria esse fluido básico universal, de acordo com a nossa ótica presente na matéria. Maravilha, gente. É isso aí. É esse estudo que nos aguça a curiosidade para entender o que nós somos. Esse é o princípio da evolução, ciência, para entender o que nós somos. Esse é o mecanismo da vida, né? Então, essa figurinha aqui diz muita coisa quando fala da questão da evolução do espírito. Então, se a gente vê, ela resume tudo isso que a gente estava falando. Está aqui a individualização do princípio inteligente, que começa no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Este princípio inteligente evolui e, quando ele chega aqui, ele torna-se individual e torna-se espírito. E, enquanto espírito, ele evolui na condição da escala espírita, de espírito imperfeito, bom espírito, espírito puro. E, a cada passo que ele dá no seu processo de evolução, a gente amplia o nosso livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio do espírito, ele amplia-se à medida que a gente evolui. Está aqui a faixa do livre-arbítrio. Enquanto o espírito imperfeito, a faixa do livre-arbítrio é curtinha, é pequena, está vendo? Enquanto livre-espírito bom, já se amplia, você já começa a ampliar. E quanto bom e puro espírito, a faixa do livre-arbítrio é enorme. Por quê? É compatível com o grau de responsabilidade e de conhecimento que a gente vai adquirindo. À medida que a gente adquire conhecimento e responsabilidade, a nossa capacidade de decidir os nossos destinos se amplia. É por isso que a gente precisa entender esse mecanismo da evolução do espírito. O princípio inteligente evolui individualizando-se e, na hora que ele se individualiza, ele torna-se espírito. E assim a gente caminha entendendo o que é ser orgânico, que são aqueles que são animalizados pelo princípio vital, os vegetais, os animais e o homem, e seres inorgânicos são aqueles que não possuem vida, que são os minerais. Ok, gente? Vamos encerrar por aqui. Vou pedir a Vitor para fazer a prece final, e depois, quem estiver precisando do passo, vai ser ali na sala, né, Alexandre? Ali na individualizada ali.